Falamos na semana passada em Mateus capítulo 5, no verso 3. E hoje nós vamos falar sobre Mateus capítulo 5, no verso 4. Amém? Eu creio que esse texto está mais contextualizado para nós nos dias de hoje. E é importante entendermos por que Jesus fala neste texto a motivação e o conforto que ele quer trazer para o povo de Deus. Porque Deus conhece o seu sofrimento, conhece o meu sofrimento. Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe das dificuldades que temos passado, Ele sabe das nossas lutas, também sabe de tudo que precisamos, tanto agora quanto no futuro. Então Jesus, vendo a dor e a necessidade do povo, Ele trouxe naquele momento as bem-aventuranças como uma palavra de estímulo, como uma palavra de encorajamento. É porque muitas vezes você e eu estamos acostumados a ouvir sermões que nos alimenta, que nos traz segurança e às vezes muita exortação. O que é bom e importante, nós não vamos parar de pregar sobre isso. Mas há momentos que nós precisamos de um refrigério para saber o porquê de tudo isso. E para quê? Não é? Por que tanto sofrimento? Eu até disse em algumas mensagens atrás que o porquê não é o que interessa a Deus, mas para quê é que importa para Deus. Porque Ele tem um propósito em tudo que se faz debaixo do sol. Tudo. Tanto na vida do ímpio, quanto na vida daquele que diz crer no Senhor Jesus. Segundo as estatísticas mundiais, dizem que há mais de 2 bilhões de cristãos no mundo. Mas a minha grande dúvida é quem são os legítimos, os apurados, os fiéis, os sinceros. Porque não é somente dizer no nome do Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz que nos últimos tempos, muitos chegarão até Ele dizendo: Senhor, em Teu nome pregávamos nas praças, curávamos os enfermos e leprosos, fazíamos sinais, milagres e prodígios. E Jesus falará para estes: afastai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Eu não quero ouvir isso e eu creio que ninguém que está aqui quer ouvir isso. Nós queremos ouvir uma palavra séria de Deus dizendo assim: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança a promessa que foi preparada para vocês, o reino e a eternidade com o Senhor Jesus. Não é verdade? Mas tem um momento que Jesus diz aqui sobre uma necessidade. Mas nessa necessidade ele diz que é bem-aventurado. O que significa bem-aventurado? Felizes. Vamos lá? Vocês estão lembrando? O que significa bem-aventurado? Felizes. Felizes. Feliz demais, vamos dizer na nossa linguagem de hoje. Você é muito felizardo. Bem-sucedido. Bem-sucedido. Se fôssemos olhar na linguagem do mundo, seria você sortudo. Mas não é isso, né? Mas diz que é ser feliz não é um propósito, é um estado. O que é estado? É uma maneira de ser. Não é algo que se alcança, é algo que se faz. Você não é feliz, você não está feliz, você é feliz. Entende? Porque muitas vezes usamos essa preposição de dizer que a pessoa vai estar feliz. Não, você é feliz. O problema é que nós precisamos descobrir que felicidade é essa. E Jesus diz algo aqui que contradiz. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Está aqui em Mateus capítulo 5, verso 4. Existe uma contradição com os princípios do mundo. Vou dizer bem claro. A sociedade faz tudo para que a gente não chore. Já viu isso? Tudo é criado, todo tipo de apelo, através de mídia social, através dos conceitos sobre livros, filmes, TVs, programas, shows, etc, etc. Tudo é para que nós possamos ser pessoas alegres, esquecer da miséria, dos problemas e do pecado. Anestesia. É uma anestesia geral através do prazer. Porque nós vivemos um mundo onde o prazer é o prato predileto de todos. Eu preciso de algo para me satisfazer. Por exemplo, a geração de hoje, eu sou high-tech, eu trabalho com alta tecnologia, mas eu conheço muita gente que não consegue viver sem um celular. Tira o celular dele um dia, que ele fica doido, não sabe o que fazer mais. Porque não há relacionamento mais com as pessoas.
não sabem descobrir outro modo de viver. E aí se fica sem uma rede social, se fica sem um telefone, acabou a alegria. Estão me entendendo? Acabou o prazer. Porque o prazer está nestas coisas. Então veja bem, onde os princípios básicos para a vida realizada são felicidade, alegria e divertimento, porém a felicidade verdadeira do ponto de vista de Deus não é assim. Sabe onde vem o ponto de vista verdadeiro de Deus? Você quer felicidade? Você quer viver feliz? Ela vem através do choro. Aí dorme com esse barulho, porque eu não sei te explicar direito, mas eu sei o que Deus quer falar com a gente. Como é que através do choro eu vou ser bem-aventurado? Como que eu vou ser consolado através do choro? Pergunta então, o que Jesus quis dizer ao proferir esta surpreendente palavra? Ou frase? O que significa aqui chorar? Qual é o tipo de choro que abençoa? Bom, antes de falar qual é o tipo de choro que abençoa, eu vou dizer o que essa afirmação de Jesus aqui em Mateus capítulo 5, verso 4, não significa. Porque senão nós vamos confundir o tipo de choro que Jesus está ensinando aqui com o tipo de choro que nós cremos. Amém? O que essa afirmação não significa? Chorar não quer dizer ficar triste, ter um semblante de piedade. Chorar não é fazer a cara de miserável pobre. Esse choro também não é o choro pela perda de um ente querido. Jesus não está falando isso aqui nesta frase. Isso é normal, isso acontece, nós vivemos num mundo onde as nossas emoções são duplamente movidas, uma hora acima, outra hora abaixo. Uma hora o seu mood está perfeito, outra hora você está, misericórdia, que dia é hoje, o que aconteceu, parece que um terremoto. Não é verdade? Nós passamos por isso. Há essa variedade no dia a dia. Dependendo da notícia que você receber, a sua alegria pode ser forte ou pode ser fraca. Ela pode ser contagiada por uma emoção muito forte e te trazer a pontos de tristeza, de perda, de dor. Mas não é esse choro que Jesus está dizendo. Qual é o choro então? Qual é o choro que consola? Qual é o choro que edifica? Qual é o choro que levanta? Qual é o choro que traz vida? É a qualidade espiritual desenvolvida a partir de uma visão de Deus e de mim mesmo. Ou seja, é ter um profundo senso da nossa pecaminosidade e da nossa impotência. Quando eu reconheço que só Deus é suficiente na minha vida e que todas as coisas são por Ele, é para Ele e é feito por Ele, então eu dedico a minha ansiedade, a minha dor a Ele. E eu transformo nisso, naquele momento, que a minha dor que eu estou sentindo agora está nas mãos dele. Não é a dor pelo medo, não é a dor pela incerteza, mas é o choro que traz consolo. É quando eu choro pelos meus próprios pecados. É quando eu choro pela minha impotência, pela minha incapacidade de fazer qualquer coisa se não for através de Cristo. Quando Jesus disse isso, ele disse de uma maneira clara e objetiva. A pessoa que chora, no sentido que Jesus quer dar nesta bem-aventurança, reconhece que a alegria e a felicidade não vêm necessariamente através de circunstâncias ou situações. Porque como é que você poderia me explicar a alegria daquilo que eu disse a semana passada, de um missionário nesse exato momento, estando num país do Oriente Médio, sendo perseguido pelo islamismo, pelo Estado Islâmico, a ponto de ser perseguido, e você diz para ele, tem jeito de você escapar, você quer vir embora? Ele disse, não. Me explica que alegria que está no coração dessa pessoa. Vida com propósito. Além de vida com propósito, o que está no coração dessa pessoa? Ela sabe aonde ela vai chegar. Qual era o propósito de Jesus sofrer lá no Getsemane, as dores de criar uma hemorragia interna a ponto de gotejar sangue? Jesus gotejou sangue, lembra disso? Ele suou sangue. A dor do pecado do mundo caiu sobre ele naquele exato momento. Tem gente que pensa que Jesus sofreu lá na cruz. Jesus já vinha sofrendo antes. Começou no Getsemane, quando ele recebeu o peso, a carga e a responsabilidade.
pelas nossas vidas. E a Bíblia diz que ele foi mudo para o matador. Porque havia um propósito. O que eu quero animar vocês, o que eu quero encorajar cada um de vocês e a mim mesmo, é que não tem dor, não tem luta, não tem nada que nos separar do amor de Cristo. Ainda, porque esse ainda se encontra lá em Abacuque, no capítulo 3, versos 17 a 19, que tem no papel de vocês. Amém? O profeta Abacuque viu isso. Ele falou assim: a condição de felicidade minha não se compõe nas coisas que estão em volta, mas não é por causa de, mas apesar destas circunstâncias, eu continuo no caminho do Senhor. Então ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vinde, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O que está nesse cenário aqui é só desgraça. O que Abacuque está relatando aqui agora é uma desgraça, uma fatalidade. Ainda que não haja isso, que não haja aquilo, que não tenha nada, ainda que nada exista, eu todavia me alegrarei no Senhor. Que encorajamento é esse que este homem recebeu? É porque ele viu o prêmio que estava sobre ele. Ele viu o que estava preparado. Ele viu o cordeiro. Ali, naquela oração, ele sentiu o cordeiro, ainda que não possuísse nada, a todos ele atraiu depois que ele ressuscitou, porque estava proposto um caminho novo para todos nós. O profeta Abacuque diz: ó, caiu tudo, acabou. Tem alguém semelhante a ele? Vocês lembram de Jó? Não está aí não, mas eu vou só contar a historinha rápida. A primeira notícia que chega para Jó é que tudo acabou. O campo pegou fogo, o gado morreu. E cada mensageiro chegava falando uma coisa e outra, e ele diz: bendito é o nome do Senhor, ele deu, ele levou, eu vou adorar. Se vestiu de saco de cinza, foi lá e adorou o Senhor. Às vezes eu me pergunto a mim mesmo: por que quando vem um problema na minha vida eu me desespero? Por que eu fico tão apavorado assim? Aí Deus tem me ensinado essa semana com as bem-aventuranças esse ponto. Falou assim: meu filho, sossega. É porque nós vivemos um mundo que produz ansiedade. Esse mecanismo do ativismo que nós vivemos hoje acaba com a gente. Porque a sociedade olha para a gente e diz assim: você tem que dar certo. O seu trabalho tem que dar certo, a sua função tem que dar certo, você tem que competir com os outros para dar certo, você é ensinado dentro da sua própria casa que se você não lutar pela vida, você é um desastrado, é um morto e acabou. Eu sei disso. E a gente corre, muita coisa é séria e precisamos correr. Mas também não podemos colocar a nossa ansiedade nestas coisas. A Bíblia diz que nós temos que ser proativos e não reativos. O que é proativo? É que Deus nos deu, então vamos trabalhar sobre. Vamos agir sobre. Você está estudando? Quando você formar, você vai agir sobre o que você formou. Mas não jogue ansiedade nisso, porque senão você sofrerá muito. Se você está trabalhando e agora está desempregado, como eu passei isso esses dias? Jesus falando comigo o tempo inteiro: lance sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isso não pode ficar como um termo decorativo, apenas como um enfeite na Bíblia ou na parede, ou nos pequenos versículos que a gente escreve. Isso tem que estar dentro do nosso coração. E desafio de fé é difícil mesmo. É crer no impossível, é crer nas coisas que estão indo ao contrário. Eu conheço testemunho de muita gente, querido, que sempre lutou contra o contrário. É quando alguém chegava com um diagnóstico para ele: está acabado, e ele diz assim: o meu Deus disse que não, a última palavra é dele. E se o meu Deus disse que não e a última palavra é dele, significa o quê? Não, acabou. Agora, quando eu quero fazer todas as coisas e Deus falou: acabou, meu querido, tira o chapéu e pode ir embora.
Falou disso, né? Falou e disse e acabou. Olha, nós não oramos esses dias para aquele menininho que está com problema O Isaac. O Isaac, lembra do Isaac? Aquele menino que veio aqui na nossa festinha aqui aquela vez, está cheio de negócio. Aquilo é um tipo de câncer, mas está sendo tratado agora. Ela veio aqui um dia, fora daquele dia, e a gente orou por ela. E a oração que Deus colocou no nosso coração naquele momento foi: Senhor, mostre para ela um médico que possa diagnosticar corretamente o problema. E foi isso que Deus fez. E ela agradeceu, ela deixou uma mensagem no telefone e falou: a oração que o pastor Eduardo falou se cumpriu, porque a gente não achava o problema. E o médico descobriu. Parece ser simples, mas ninguém achava. Mas o médico que Deus colocou lá para achar, achou. Então Deus tem um propósito em tudo, queridos. Só não podemos esquecer disso. Por isso que eu preciso chorar, não é pelas coisas que já passaram, é pelas coisas que me trazem esperança. Quando eu choro pelos meus próprios erros, pelos meus próprios pecados, significa que eu trago um arrependimento fortíssimo no meu coração. Naquele momento eu me conecto com Deus através de um choro. Não é o choro do desespero, não é o choro porque não ganhei o carro do ano. Estão me entendendo? É um choro dizendo: miserável homem quem sou, quem me livrará deste corpo da morte? Vocês vão ver o versículo, eu até adiantei um pouco. Mas eu quero dizer algo aqui interessante, queridos. Jesus disse que a pessoa que chora será confortada porque tem uma convicção forte do seu pecado e da sua incapacidade. Isso a motiva a olhar para o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A felicidade verdadeira vem desse fato. Quando eu olho para o Cordeiro, queridos, esquece. Seus problemas ficam desse tamanho perto de Deus. Quando eu olho para Jesus, quando eu começo a ver que Jesus tem a palavra certa e a palavra final, meus problemas ficam desse tamanho. E aí ele vem só limpo. Eu falo: o que você precisa, meu filho? Eu preciso disso. Deixa comigo. Esse relacionamento e essa comunhão vem através do choro. É se derramando lágrimas na presença de Deus que nós seremos quebrantados. E isso quebra a religiosidade do nosso coração. Isso quebra os costumes que a gente ama. E faz a gente entender que, apesar de tudo isso, Ele tem a palavra final. Amém? E em Hebreus, capítulo 1, verso 9, diz assim: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Uau! Você acredita que você é ungido com óleo de alegria? Como nenhuma outra pessoa recebe? Quando eu li esse texto, eu falei assim: eu quero isso. Eu quero isso na minha vida. Eu quero o óleo da alegria. O óleo que traz firmeza, que traz propósito, que me diz assim: anda, não temas, eu sou contigo. Agora, claro, nós temos horas difíceis mesmo. Nós temos e temos que aprender a chorar com os que choram. Vou chegar ali ainda. Na bem-aventuranças, ou seja, em todas elas, os que choram vêm logo depois daquele que é humilde de espírito. Se vocês verem, versículo 4, tem uma grande novidade, vem depois do versículo 3. Ou seja, o versículo 3 fala sobre humildes de espírito. Quando o homem vê a Deus em toda a sua santidade, bem como o seu coração desenfreadamente corrupto, é constrangido a chorar. Queridos, eu já me peguei chorando. Quando eu contei o meu testemunho para vocês, o que Deus fez na minha vida, 10, quase 11 anos atrás, foi através do choro. Eu não tive choro de uma maneira diferente, não. Eu tive choro por causa do meu pecado. Eu chorei de arrependimento. Eu não chorei porque fui pego em alguma coisa, que para mim nem pego eu fui. Eu não chorei por causa do medo, porque o medo me pegou depois, mas não foi o medo de ter confessado. Foi o pânico de eu ter entrado nele, porque eu não admitia o que tinha passado comigo.
Eu me cobrava. E Deus falou, calma, eu vou ter que te acertar isso aí, mas vai com calma, não é por aí. Mas até a mente ser trabalhada, queridos. Você fica se culpando, se culpando, se culpando, se culpando, e o diabo só dando risada. Mas chegou o momento dele, quando eu disse, chega, se Cristo me libertou, verdadeiramente eu sou livre. Se abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E agora não há nenhuma condenação para os que são de Cristo Jesus. Se Ele rasgou a cédula de dívida que havia sobre mim lá na cruz, eu não devo uma unha para o diabo. Nenhum de vocês, seja o que for, nenhum de vocês deve nada para o diabo. Se o diabo vier com uma acusação que você é isso, que você é aquilo, você é um miserável, você estoura com todo mundo, fala assim para o diabo, olha diabo, eu estou no processo de Deus, eu estou no spa do Senhor Jesus, estou sendo tratado. Então, fora daqui, porque você não tem esse direito. Eu tenho, porque Jesus pagou por mim. Então eu serei transformado naquilo que Deus quer que eu seja. E aí, meu filho, você lançando fora a acusação do diabo, o que te espera é choro verdadeiro que consola e se consola pelo Espírito Santo de Deus. Só isso. Lá em Romanos, no capítulo 7, verso 24, antes de dizer o versículo, tudo o que leva a chorar amargamente no nosso coração vem através das reações e vem através do que eu preciso ser liberto. Paulo se deparou com um grande problema e um grande enigma na vida dele. Ele era um homem que se converteu ao Senhor, teve experiências extraordinárias, mas havia nele uma luta. Lá no capítulo 7 de Romanos, no verso 24, ele só finaliza essa luta dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque ele dizia nos versos anteriores a seguinte frase: o bem que eu quero fazer, que está dentro de mim, que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, acabo eu fazendo. O que é isso? Será que ele sofria de bipolaridade? Era um homem problemático, não era? Não. Ele estava dizendo assim, sabe aquela coisa que você não quer fazer, mas você acaba fazendo? Que é desespero, que é falta de capacidade do Senhor, que é não confiar no Senhor, que é não esperar no Senhor. E coisa semelhante a essa? Essa que eu não quero fazer, acabo fazendo. Eu fico desconfiado, ansioso, eu fico preocupado, eu fico isso, eu fico aquilo. Agora, o bem que eu quero fazer, que é descansar, eu não consigo. Eu acabo não fazendo. Aí ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Lá no capítulo 8 de Romanos, depois vocês vão ler em casa, ele diz assim: pois agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem mais segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. O que é carne aqui? Direcionamento, meu querido. Eu não vivo debaixo da direção da carne. A carne quer prazer, a carne quer descansar, aí ela fica anestesiada sobre todos os problemas que estão em volta dela. E aí a gente vive uma sociedade apática de tudo, não consegue ver ninguém, só consegue ver a si mesmo. E aí está o grande problema. Vou ler de novo, Romanos 7, 24, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? A bênção não é somente para quem chora por sua própria condição, mas também para quem chora pela condição do outro, ou seja, do próximo. Porque, queridos, quando a gente entende que a nossa dor, mesmo sendo grande, e você vê a dor do teu irmão, e você chora por ela, ou seja, você se compadece por ela, você tem empatia pela dor do teu irmão, Deus vem e cura a sua necessidade. Quer ver um exemplo nisso? 2 Pedro 2,8. A narrativa de Pedro aqui é falando sobre Ló, tá? Porque ele diz assim: porque este justo Ló, pelo que vivia, ou seja, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, entre quem que Ló habitava? Entre os de Sodoma e Gomorra.
atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Ló viveu dentro de uma cidade chamada Sodoma, que foi destruída por causa da promiscuidade que havia naquela cidade. Ninguém pensava em ninguém, todo mundo era individualista. Cada um pensava mal do outro. Havia uma transferência de métodos e modos que Deus criou para cada um de nós, e pessoas ali passaram a viver o que hoje se vive na sociedade, e que virou lei agora, que ninguém pode abrir a boca mais, é que muito abuso sexual acontecia naquela cidade. Por isso que surgiam muitos homossexuais. Havia, tanto que um deles queria ter sexo com os anjos que entraram na casa de Ló. A Bíblia é clara, de Ló. Pensa bem nisso. E a alma dele se afligia por causa de viver dentro de uma cidade totalmente problemática. Aquele cheiro da cidade subiu até Deus, porque o povo não queria ouvir Ló. Não ouvia. Ló não conseguiu conquistar ninguém naquela cidade, porque se houvesse mais justos ali, gente sendo tratada, trabalhada, Deus não teria destruído a cidade. Mas não havia mais ninguém, então Deus tirou o único que havia de sua família, mandou sair, sai, porque eu vou destruir não só Sodoma, mas Gomorra, porque é tudo vizinhança. Ali havia desconfiança, medo, ódio. Não estou falando só de parte sexual, não, isso é um dos pontos. Havia traição, roubo, matança, ninguém tinha respeito por mais nada. Uma cidade sem lei. E você já viu que nós estamos caminhando no mundo de hoje para isso? Um ambiente sem lei. Leis que existem para destruir as leis principais. Por exemplo, qual é o plano do diabo nos dias de hoje? Acabar com a família. Não precisa ter família. Aí ele cria um modelo de família que ele quer. Uma família que não nasceu no coração de Deus. Então ele destrói, arrebenta e vai fazendo por aí o que tem feito. O modelo é hollywoodiano. Todo mundo quer copiar os casamentos de Hollywood, que terminam em divórcio depois de 2, 3 meses. Esse é o mundo que a gente está vivendo. Então por isso que ele diz assim, olha, a alma de Ló se atormentava no meio daquela cidade. Gente, quando eu fui em Nova York, uns 3 anos atrás, eu fui visitar aquele monumento ali porque eu morei ali, né? 33 anos atrás. Eu fui visitar aquele monumento onde caiu o Twin Tower. E eles fizeram um monumento ali aos que morreram. Eu nunca vi um lugar mais opresso na minha vida. Eu cheguei naquele lugar e me senti mal. Há um espírito, uma potestade naquele lugar ali, de destruição, de morte, de choro de muitos familiares que perderam seus entes queridos. Imagina, a potestade que está naquele lugar ali, ela atormenta. Eu, sinceramente, talvez outras pessoas não sintam, mas eu senti aquele peso ali. Você já entrou em algum ambiente onde você já sentiu um peso espiritual? Que parece que você não consegue nem entrar? Você fala, tem alguma coisa aqui. O que é isso? Não é? Ali para mim foi aquele lugar. Bonito, tudo muito bonito. Ficou muito bonito. O novo prédio, o monumento que eles criaram ali do lado. Muito bonito. Mas sem presença de vida. Só havia pressão. E eu falei, meu Deus, quantas vezes eu subi nesse prédio aqui no Twin Tower antes de cair, muitos anos, levando cliente de pedras para comprar pedras, vender pedras. Eles queriam fazer turismo em Manhattan. E eu levava eles lá. Conheci aquele prédio de cima e embaixo, todas as 2 torres. Já fomos em corte lá para ajudar uma irmã. Lembra? Naquela corte que ela estava para passar. Fomos lá uma vez, né? Lá no Twin Tower. De repente eu chego lá, acabou aquilo. Mas não é por causa de prédio nem nada, havia um espírito naquele lugar. Então, queridos, imagina Ló vivendo numa cidade oprimida. A gente fica como desesperado, não é? Mas aí é que está. A grande resposta é assim, ó. Sim, o choro pelo pecado traz alegria. É pelo arrependimento do pecado, tá? Consolo e paz. Porque somos compelidos a buscar a Deus, o grande Consolador. Que alegria ter o pecado perdoado e ser confortado pelo amado Pai. Feliz o homem que chora. Foi isso que Jesus diz aqui no verso 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.
Por isso que a Bíblia diz, chore pelas coisas certas. Não estou dizendo que você não deva chorar por um ente querido, ou por alguma coisa que você chora, ou por uma dificuldade que você esteja passando. Isso é natural. Mas você quer ver o que é chorar na presença de Deus? Quando Deus reconhece o teu choro como uma verdade explícita, Ele vem e consola e conserta tudo que está ao teu redor. Eu tenho tido essa experiência com Deus. Então eu quero concluir a minha mensagem nessa noite dizendo, este choro nos leva ao temor a Deus. Eu entendi que chorar diante de Deus, e já passei isso muito, não só pelas necessidades, mas também pela alegria. Outro dia desse, eu canso de falar isso aqui para os irmãos, às vezes eu me deparo dirigindo no meio de um local, vejo uma paisagem bonita, um céu bonito, uma coisa assim, e começo a glorificar a Deus. E daqui a pouco, sem eu perceber, eu estou chorando. Pela alegria que Deus deu, que é a alegria da salvação. Falei, Senhor, como é gostoso. Aí vem os versículos bíblicos todos na cabeça. Eu começo a ver aqueles discípulos indo expulsar demônios, curar enfermos e leprosos, fazer tudo que tinha que fazer, a comissão dos 70, e voltarem alegres e felizes. Jesus disse, não vos alegreis com isso. Puxa vida, parece que quebrou a alegria da festa, né? Jesus disse, mas não é essa alegria, essa é temporária, essa vai passar. Agora alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Queridos, quando a gente se deparar com o Senhor nos céus, vocês e nós todos vamos entender o que é livro da vida. Aí que nós vamos entender a capacidade e a plenitude disto. Porque foi para isso que Jesus morreu, para colocar o nosso nome lá, escrito pelo sangue dele. Porque o inferno não é brincadeira, é sério. E como que dói o coração da gente a gente ver pessoas que nem estão aparentando isso, que acham que isso é um folclore, é uma fantasia, que acham que isso é coisa de demente. Mas quando eu vejo a palavra de Deus, eu vejo que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Por ter temor a Deus, nós podemos crescer em sabedoria. Provérbios 9:10 vocês têm aí. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é o entendimento. Por temor ao Senhor, prolonga-se também os dias de vida. Provérbios 10:27. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. Por ter temor ao Senhor ou do Senhor, facilmente nós não caímos em laços de morte. Porque Provérbios 14:27 diz, o temor do Senhor é a fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Queridos, eu termino aqui só dizendo uma coisa. Eu conheço um pouco da dor de cada um de vocês. E eu creio que vocês também conhecem um pouco da minha. E eu sei que há muita coisa ainda para ser aflorada diante de Deus. Mas não desanimem. Ainda que a figueira não floresça e a vide não dê o seu fruto, ainda que o produto da oliveira minta, e ainda que não haja ovelhas no curral, quando você vê que está tudo acabado, é onde Deus está dizendo, chore verdadeiramente pelo que se deve chorar, e o consolo chegará para você.